Naqueles dias, dispondo Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O que chama atenção para você nesse texto que a gente acabou de ler? No texto anterior, Maria havia acabado de receber a notícia do anjo Gabriel de que ela seria a mãe do Salvador. Se você está com a sua Bíblia aberta em Lucas 1, antes do verso 39, o texto vai ser exatamente aquele que Maria recebe a mensagem do anjo. E ela fica assombrada, mas ela fala: eis aqui a tua serva, que se faça em mim, que se cumpra em mim a palavra de Deus. Interessante que o que Maria faz assim que recebe essa mensagem? O que você faria depois de receber uma grande mensagem de que você participaria do reino, de que a sua descendência teria um impacto no mundo inteiro? Engraçado que o texto parece indicar que a primeira coisa que Maria pensa é estar com alguém. Ela não queria viver essas coisas sozinha. Tanto as coisas boas que essa mensagem trazia, quanto o peso que ela traria em relação ao seu noivado com José, o que as pessoas pensariam, como ela ia responder as perguntas, as acusações, os desafios. A primeira coisa que Maria pensa é estar com Isabel. E interessante porque na mensagem do anjo para Maria, ele informa a Maria que Isabel também, sua parente, que já estava idosa, ainda assim conceberia, daria à luz a um filho, e ela já estava grávida do 6º mês. E logo depois dessa informação, o anjo diz: porque para Deus não haverá impossíveis. Não há nada impossível para Deus. E a gente ouve essa frase que não há nada impossível para Deus e conecta diretamente a concepção virginal, ou seja, Maria, ainda que sendo virgem, dá à luz a uma criança. Mas o impossível tem a ver também com Isabel. E Maria vai estar com Isabel, que também havia recebido um milagre, um impossível na sua vida. E as duas se encontram, e o texto diz que assim que Maria saúda Isabel, a criança que estava no seu ventre estremece. Diz que Isabel, cheia do Espírito Santo, vira para Maria e fala: bendita, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Que alegria, que honra! Você vir aqui na minha casa me visitar? Nos nossos dias individualistas e competitivos, talvez se a gente estivesse no lugar de Isabel, a gente ficaria com ciúmes. Isabel, esposa de um sacerdote, uma mulher mais idosa, que já devia ter a sua caminhada com Deus, de repente perceber que uma jovenzinha, sua parente, recebeu um milagre maior do que o dela. Tudo bem, o seu filho seria um profeta, mas o dela seria o Salvador. Como a gente é competitivo, como a gente decide se a nossa bênção é boa ou ruim a partir do que os outros recebem. A gente não consegue olhar para a nossa vida e acreditar no poder amoroso e providencial de Deus. Já parou para pensar nisso? Você está muito feliz com algo que Deus fez, mas quando você olha para o lado e vê que Deus fez algo maior na vida de alguém, você fica emburrado, faz bico e briga com Deus. Você confia que Deus está dirigindo a sua vida? Entregue seu coração a Ele.
Siga radicalmente o caminho de Deus e você vai encontrar a satisfação e a alegria verdadeira. A gente tem que parar de achar que a vida é uma eterna disputa. Eu só estou feliz quando eu tenho algo igual ou melhor do que as pessoas ao meu redor. Isabel considerou uma grande alegria ter Maria, uma grande honra, a visita daquela que trazia em seu ventre, em sua barriga, o Salvador. E ela também se alegrou de poder viver esse tempo com Maria. A gente não sabe, a Bíblia não informa da relação entre as duas. Só diz que Maria vai visitá-la e que fica 3 meses lá. O mínimo que a gente pode dizer é que as duas eram minimamente amigas, né? Você chegar sem avisar na casa de outro, ficar 3 meses, você não pode ser alguém que é considerado chato ou não bem-vindo. E eu fiquei pensando exatamente nesse ponto que talvez a gente deixe passar, isso faz parte do Natal, da história do nascimento de Jesus. Boa parte da gravidez de Maria, o seu início, quando ela ainda está tentando entender o que vai acontecer, o que Deus está fazendo, 3 meses ela está passando diante do Senhor, mas com Isabel, compartilhando. E eu fiquei pensando sobre como a gente considera a vida em comunhão. A amizade deveria ser entre cristãos a base da nossa fé. E eu quero que você realmente consiga ler esse texto e trazer para os nossos dias. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Porque há alguns séculos já, a gente transformou a fé em algo individual. Isso não é simplesmente alguma coisa que está acontecendo nos nossos dias. Há alguns séculos, o desdobramento da sociedade que foi se individualizando cada vez mais, a gente transformou a fé em algo individual, abandonando a ideia de que Deus veio salvar um povo, de que Deus veio salvar a sua igreja. A salvação é individual e, obviamente, essas coisas são verdades, mas eu preciso entender que o meu relacionamento com Deus, embora seja individual, se ele é só individual, está faltando muita coisa. Ainda está fora do projeto de Deus. Porque Deus, quando vem ao mundo, ele edifica a sua igreja. E quando ele fala para Pedro, diante da palavra de Pedro, que diz, tu és Cristo, Jesus fala assim, sobre essa verdade, que eu sou o Salvador, sobre essa verdade, eu vou edificar um povo, a minha igreja, uma comunidade. E as portas do inferno não prevalecerão sobre cada crente individual. É isso que diz a palavra? Não. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Eu não sei se você vai sair daqui do mesmo jeito, mas pensar nessas coisas para mim faz a minha cabeça girar. Porque eu começo a perceber o quanto a nossa fé individual nos levou a olhar a igreja e julgar ela como algo opcional. A gente talvez pense na igreja como necessária para servir a nossa individualidade. Eu vou na igreja porque eu quero ouvir um bom louvor. E eu não posso tocar um louvor sozinho. O CD, o DVD, o YouTube ou qualquer outro programa não é tão legal quanto estar junto. Eu vou à igreja porque eu quero ouvir um bom sermão. E todas essas coisas a gente já começa a fazer dentro de casa. Mas, no final, a gente acabou transformando a igreja num local que presta serviço religioso. Quando eu tenho dúvidas, eu tenho que conversar com o pastor. Quando eu estou numa crise, eu vou me aconselhar. Quando eu preciso ir para aprender alguma coisa sobre uma área, eu vou para um congresso que a igreja está fazendo. Mas se a igreja também não me serve dessa maneira, se ela não me ajuda no meu relacionamento individual com Deus, eu simplesmente descarto ela. Eu vou procurar outra coisa a fazer no domingo. Vou num bom restaurante, num teatro, num cinema,
ou só caminhar no shopping. Há muito tempo atrás, eu tomei um choque, porque numa dessas... Eu acho que eu estava até de férias. A gente foi no shopping domingo à tarde. Eu nunca tinha ido no shopping domingo. Gente, estava lotado. Eu falei assim, gente, é aqui que as pessoas ficam? Por isso que a igreja está vazia, né? Caramba, e lotado, e de um jeito que eu não estava acostumado a ver o shopping durante a semana. O que é a igreja para você? Percebe como a gente transformou a igreja em algo opcional? Embora a minha relação com Deus seja algo importante, ela não é toda a vida cristã. Eu quero que você entenda essa frase. E grave. É impossível ter relação com Deus sem ter relacionamento com a igreja. Você acredita nisso? É impossível ter relacionamento com Deus, pelo menos em sua plenitude, sem ter relacionamento com a igreja. Porque a igreja é noiva, é o corpo de Cristo. Calvino, que é um reformador, não é um católico, porque a gente acha que isso é coisa de católica, né? A gente fala de igreja. A igreja, falar muito da igreja, coisa de católico. Calvino escreveu nas suas Institutas a seguinte frase, copiando de Cipriano, mas baseado em Gálatas 4. Ele diz o seguinte: não se pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Não sei se você já ouviu essa frase, mas ela soa estranha demais para a gente. Porque, mais uma vez, a gente se envolveu tanto numa fé individualista, que tudo que ameaça esse individualismo, a gente se levanta, a gente acha estranho, a gente rechaça. Mas se a gente passar os olhos rapidamente do Antigo ao Novo Testamento, a gente vai ver Deus tratando com comunidade. Deus salvando o seu povo, Deus falando para o seu povo, Deus salvando a igreja, Deus falando da igreja. É óbvio que o individual compõe a comunidade, mas o individual sozinho não é a igreja. Eu estou repetindo isso, irmãos, porque eu acho que é difícil para a gente conseguir encaixar isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático e eu acho que fácil da gente entender. Eu sou fruto dessa igreja que veio antes de mim. Porque se não houvesse uma igreja antes de mim, que viveu a história, que se levantou como testemunha, que se reuniu ao longo dos séculos, ainda que perseguida, o evangelho não chegaria até mim. Isso não é obra de um ou dois indivíduos. Por isso eu acho que, seguindo essa linha, nós somos dependentes sim da igreja, de caminhar com ela. Perceba o peso que essas coisas têm. É óbvio que você pode conhecer a Deus sem estar na igreja. O que eu estou querendo dizer, e eu espero que você tenha o discernimento do Espírito Santo para colocar as coisas no seu devido lugar, é que se a sua relação com Deus não inclui a igreja, ela é incompleta. Ela para no meio do caminho. Ela não acontece plenamente. Esse movimento de Maria buscar Isabel é exatamente o movimento que a gente precisa fazer todos os dias. Entender que a gente precisa uns dos outros, que a gente está imerso na vida cristã juntos, na comunidade. Eu acho que a gente acaba afastando essa informação da gente e a gente chega ao ponto de não saber para que serve a igreja. E aí a gente começa a produzir uma fé, um evangelho que cabe naquilo que é aceitável e é cômodo para mim. Eu crio kits de comunhão que eu estou disposto a viver. Por exemplo, eu me reúno com alguns amigos queridos, pessoas que pensam como eu, mas a grande revolução da igreja é perceber que a maioria de nós talvez não se encontrasse ou nem se falasse se não fôssemos igreja. Porque somos tão diferentes em tantas coisas que só Cristo pode ser a unidade para a maioria de nós. Só Cristo pode nos reunir
em equipes que possam glorificar o seu nome, através de louvor, através da comunidade, através do evangelismo, através de pequenos grupos, através das coisas que a gente faz. Percebe a potencialidade que Deus vê quando nos reúne em grupos? Deus chamou um povo para redimir e salvar. E nós fazemos parte desse povo. Tem uma citação de Michael Ramsey, que é um arcebispo da Cantuária da Igreja Anglicana. Ele diz o seguinte: não conhecemos plenamente o Cristo encarnado, a menos que conheçamos a Igreja e a sua vida como parte da vida dele. Se isso ainda é estranho para você, eu vou te dar um exercício rápido agora. Eu quero que você feche os olhos, rapidinho. Feche seus olhos. Pense em como você chegou aqui onde você está, como crente. Como você chegou aqui? O que foi importante na sua caminhada para conhecer a Cristo? O que fez a diferença quando você pensa na sua história como um cristão? O que fez a diferença? Vou te dar alguns segundinhos de silêncio para você fazer esse apanhado na sua mente. E aí, rapidinho. Você não precisa me responder, não. Pode abrir seus olhos. Certamente você encontrou pessoas que fizeram a diferença. Que no momento de crise te puxaram. Que no momento de conhecer o Evangelho foram fundamental. Que te cercaram. E talvez você nem considere, mas quantas pessoas abriram mão de dormir um pouquinho mais para estar na igreja, para preparar coisas, para que você fosse alimentado todos os domingos. A gente começou com a igreja bem vazia, falando sobre como a equipe de louvor hoje, por exemplo, está totalmente desfalcada, porque muitas pessoas estão doentes hoje ou se encontraram impedidas. E o quanto a gente precisa orar por eles. Eles são os primeiros a chegar, abrem a igreja, organizam o som e depois desmontam tudo. Algum de vocês já parou para falar obrigado para eles? Quando você dorme mais um pouquinho, chega até atrasado no culto, eles chegam aqui 8h30 para preparar algo legal para você. O quanto a gente consegue ser grato por isso. E aí a gente percebe, de fato, o que é ser igreja. É verdade também, e a gente não pode negar, que qualquer um de nós que tem já uma caminhada mínima na igreja, tem suas cicatrizes por causa da igreja. Porque a igreja também fere. E talvez esse seja, para nós, o que a gente mais guarda, o que mais se destaca na nossa vista, o mal que a igreja nos fez. Mas eu quero te lembrar que, embora Cristo chame a igreja de sua noiva, e que um dia ela vai ser a sua noiva sem mácula, e Apocalipse vai trazer essa imagem de noiva toda paramentada, bonita, enfeitada para as bodas do Cordeiro, mas hoje a igreja ainda está sujeita à queda, e por isso nós nos ferimos. E o que nos escandaliza, e eu acho que isso talvez nos faz perceber a igreja como um lugar ruim, com suas disfunções, com seus problemas, porque a verdade é que a igreja é a soma de nós. E quando a igreja falha, nós falhamos, ainda que não seja eu diretamente. Todos nós queremos participar de um time vencedor, de algo que marque a nossa vida de maneira significativa. A igreja não pode ser mais do que aquilo que nós somos. E eu preciso perceber que a falha do meu irmão que está do meu lado é a mesma falha que eu tenho. Por que eu quero ser perdoado e não estou disposto a perdoar? Por que quando eu falho eu quero que as pessoas me deem uma segunda chance, mas eu tenho muita dificuldade de dar uma segunda chance às pessoas que falham ao meu redor? Todas essas coisas revelam o pecado que está no nosso coração. A igreja é exatamente o que deveria ser.
um lugar em formação, pessoas ainda no processo. Só que muitas vezes ela é para a gente um espelho de uma imagem que eu não quero ver. O quanto é difícil para mim perceber que eu sou incapaz, eu sou frágil, eu sou tantas vezes negligente, eu não levo Deus a sério como deveria. Todas essas coisas são verdades para todos nós, inclusive para o pastor. E a gente, quando olha para a igreja, a gente tem que olhar com os olhos de Cristo. Por isso eu posso ser igreja, porque as pessoas são como eu, falham como eu. E elas, aqui deveria ser o lugar onde a gente se entende, onde a gente sabe que o outro vai falhar porque eu também falho, mas a gente vai se construir juntos. A gente vai se edificar juntos, tendo Cristo como aquele que é o autor e consumador dessa fé. Somos parte da igreja e a gente não pode olhar para ela como estando do lado de fora. Nós somos o que ela vai se tornando e a gente precisa deixar que Cristo trabalhe no nosso coração e trabalhe na igreja onde Ele nos colocou. O mais legal disso é pensar na igreja exatamente como ela é, uma família. Há um tempo atrás, eu pensei como seria se eu tivesse que ir para outra igreja. Eu confesso que doeu no meu coração, irmãos. Todo o trabalho que o pastor tem na igreja, ainda assim, todas as frustrações, as mágoas, o esperar e não acontecer, ainda assim, nós somos a família que Deus entregou para nós. E a nossa vida é o que é porque nós podemos fazer parte da caminhada uns dos outros e chegar junto em algum lugar. Um teólogo disse certa vez que nenhum de nós pode ser recomposto até que sejamos recompostos juntos. Se você consegue viver a sua vida cristã sem a igreja, algo está muito errado. Você não pode ser recomposto, a não ser que você seja recomposto junto. Somos salvos juntos, somos redimidos juntos, somos reconstruídos juntos. E pode até ser que sozinho a gente vá mais rápido. A gente vá do nosso jeito. Mas juntos, a gente vai mais longe. A gente se descobre. Coisas que a gente não via. Caminhar sozinho do jeito que a gente se acostumou, estando na igreja, sem viver a igreja, é a maior perda que o cristianismo pode viver. Se Maria, diante de uma boa notícia, separada como ela foi para viver algo tão grandioso, teve que encontrar alguém para ser apoio, o que dirá nós, pobres pecadores? Quem que você tem buscado? É verdade, irmãos, que em nossos dias isso não é fácil. Eu lembro dos meus tempos de criança, quanto amigo era uma coisa fácil, né? Todo mundo era teu amigo. E eu até comparo, por exemplo, com os meus filhos. O quanto parecia mais simples você ter relações com as pessoas, né? Você visitar, você um ir na casa do outro. Hoje, cada vez mais, a nossa casa é o nosso castelo. A gente vai e volta para o trabalho, para a escola, para a faculdade. E os amigos mesmos. Não estou falando pessoas que você conversa e faz piada. Eu estou falando pessoas que você tem a coragem de abrir o seu coração. São raríssimos. E mais, irmãos, nós nos acostumamos a esse modelo porque nós nos protegemos. É mais fácil a pessoa não saber qual é a minha opinião, onde eu sou fraco, onde eu tropeço, e eu fico num pedestal criando uma imagem que é cômoda nas situações que eu vivo, profissionais, familiares. Mas eu preciso sair desse castelo, porque esse castelo também me aprisiona. Eu preciso ter a coragem que Maria teve.
como é que Isabel ia recebê-lo? Será que Isabel ia ter ciúme dela? Será que Isabel iria desconfiar que ela não recebeu visita de anjo coisa nenhuma? Isabel era casada, ela estava grávida, Maria não. Quantas questões Maria podia ter no seu coração? Mas ela foi, porque ela sabia que ficar sozinho ainda seria pior. Como é que vai a sua vida? Se você consegue viver a sua fé sem igreja, está errado. Se você não consegue olhar ao seu redor e ver amigos, pessoas que você está intencionalmente construindo amizades, você está fazendo errado. Convide pessoas para almoçar na sua casa e, como Maria, se arrisque a receber o não, a encontrar dificuldades, a ser mal compreendido. Se arrisque. Mas não viva num castelo isolado do mundo, quando Deus decidiu que nós deveríamos caminhar juntos como igreja. Natal é tempo de lembrar que nós somos família da fé, que nós precisamos viver a fé essencialmente juntos. Meu desafio para você é que você seja igreja amando sua comunidade. Como é que a gente faz isso? Dê algumas dicas, convide alguém. Hoje tem quentinha. Juntem as quentinhas e vão comer na casa de alguém, é mais fácil. Mas programe isso. Chame alguém para passar o Natal com você. Programe se encontrar com alguém ao longo da semana. Ligue, mande mensagem para alguém agradecendo o quanto essa pessoa faz parte da sua fé ou te abençoa com seus dons. Seja a igreja. Não viva sozinho.